O senhor elencou a questão da saúde, né, como principal foco para a campanha e afirma exatamente a deficiência na área da gestão. Ao que o senhor atribui essa deficiência, tendo o governo Fogaça tido 2 secretários, o primeiro médico Pedro Guzzi e agora também o vice-prefeito Eliseu Santos, também médico. Quer dizer, ao que o senhor atribui essa deficiência, já que são 2 profissionais da área que atuam junto à Secretaria da Saúde? Nós tivemos questões históricas aqui em Porto Alegre que afetaram em muitas áreas, né? E questões político-partidárias, por exemplo. O Bolsa Escola, eu me lembro, meu pai era vivo ainda e ele ameaçou ingressar com uma ação judicial por responsabilidade pelo prefeito, que por ser de outro partido e o Bolsa Escola ser do PSDB, ele não implantava em Porto Alegre. Nós tivemos um atraso aqui em verificar que as nossas crianças estão aprendendo cada vez menos que as crianças de outras capitais e de outras cidades. Por quê? Porque o exame, porque a avaliação, entre eles o IDEB, demorou a ser aplicado em Porto Alegre, porque antes era uma avaliação do PSDB em nível nacional, proposta pelo PSDB, e aqui era de outra gestão. A mesma questão nas equipes de saúde da família. Como o programa de saúde da família teve uma grande expansão no governo PSDB, Porto Alegre não avançou muito nisso, né? Então nós perdemos tempo nesta área, né? E o atual ministro da Saúde, há uns 10, 15 dias, teve um texto seu publicado nos jornais, onde ele diz que 80% das internações são evitadas porque 80% dos problemas de saúde podem ser evitados ou resolvidos na área de atendimento básico, ou seja, na prevenção, equipes de saúde da família e postos de saúde da família. E por um outro passo, vou dar um exemplo que serve para muitas outras coisas aqui, muitas outras áreas. Quando a gente vai na prefeitura e a gente tem uma empresa, a prefeitura sabe o endereço da empresa, quando foi fundada, as trocas de sócios, nomes de sócios, nomes dos pais de sócios, documentos dos sócios, endereços dos sócios, enfim, todos os dados. Quando nós não temos uma empresa, nós vamos na prefeitura, a prefeitura sabe a metragem da nossa residência para cobrar o IPTU. E quando nós vamos num posto de saúde, ela não sabe o histórico da nossa saúde, porque postos de saúde, hospitais, farmácias e laboratórios não são interligados. Então o sujeito, quando ele quer, ele vai lá num posto, ele solicita para marcar uma consulta, aí ele marca. Ele volta outro dia para marcar uma consulta, e para fazer a consulta. Ele faz a consulta e é solicitado um exame. Aí ele volta um outro dia para solicitar a marcação do exame. Ele volta um outro dia para saber quando foi marcado o exame. Ele vai lá e faz o exame. Depois ele vai lá e busca o exame, mesmo que seja de sangue. Ele tem que buscar o resultado. Ele vai no posto e pede para marcar uma consulta para apresentar o exame. Aí depois ele volta para fazer a consulta, ele volta para marcar a consulta para apresentar o exame. E aí ele volta depois na consulta para apresentar o exame. Se o médico solicitar daí, então, uma cirurgia depois de 3, 4, 5, 6, 7 meses que se passou isso, né, ele vai levar mais 1 ano para fazer a cirurgia. E, pasmem, nós temos, para cada pessoa que está na fila de consultas com especialistas, nós temos 4 que não vão nas consultas com especialistas.